como sempre, né? Bom, antes de entrarmos aí nos assuntos relacionados especificamente à gestão da cidade, ô Marco, queria conhecer um pouco sobre você, né? Sobre suas origens, trajetória profissional, né? Para as demais pessoas que estão acompanhando, assim como eu, que não te conhecia ainda, saber um pouco mais sobre de onde você veio, né? Quem é o Marco Aurélio, do Novo. Tá bom. Glaucio, eu sou uma pessoa simples, eu comecei de baixo, falando da jornada profissional, eu acho que esse tem toda a relação com a minha caminhada política hoje, né? Nunca fui político e hoje estou como pré-candidato a prefeito, depois da meia-noite, candidato a prefeito, né? Tem a questão da legislação. Certo. E eu comecei aqui em Ribeirão Preto, isso em 1993, no fundo de casa, um pequeno negócio. Sozinho, sem dinheiro, sem experiência. Naquela época eu tinha ali 22 para 23 anos. E num momento muito complicado na minha vida, onde todas as coisas que não poderiam acontecer, aconteceram. Eu era recém-casado, eu tinha um filho, o Pedro, inclusive estava comentando contigo, também na mesma área que você atua, que é desenvolvedor de sistemas. E ele, na época, ele usava fraldinha de pano porque realmente eu não tinha dinheiro suficiente para poder comprar fralda descartável. Naquela época, fralda descartável era um luxo, né? Para Sim. quem tinha pouco rendimento. Então, essa era a minha estrutura. Tinha pouco rendimento, a gente tinha fraldinha descartável para ir ao médico ou coisa parecida. E eu consegui, mesmo assim, como técnico em química, que esse foi o meu trabalho anterior, acumular algum patrimônio. Eu consegui ali uma mobilete, uma RD 135Z e um Fusquinha 1300 caramelo, né? Foi o que eu consegui. Eu tive também o título da Recreativa, que agora o Sesc vai Sesc comprar, acabou né? de adquirir. Uhum. E naquele ano eu perdi tudo, né? Eu perdi meu emprego, roubaram meu Fusca, eu tive que vender minha moto e fiquei com uma mobilete. E fui demitido ainda. Então, quando aquela tempestade perfeita aconteceu e eu realmente cheguei no fundo do poço. E eu tive uma ideia. A ideia era de montar uma distribuidora de embalagens e produtos farmacêuticos. Sem dinheiro, sem experiência, com uma mobilete e com um filho ainda pequeno. Uhum. Mas eu fui persistente e comecei com muita dificuldade. E a gente sabe que empreender em Ribeirão Preto nunca foi uma coisa fácil. Aliás, empreender no Brasil nunca foi uma coisa fácil. Ainda hoje. Pois é. A minha trajetória, desde criança, foi empreender. Meus pais tiveram um pequeno empreendimento no fundo, na verdade, na garagem da casa, que era uma papelaria. Eu cheguei a engraxar sapatos na praça, toquei violão para casais de namorado. Eu fui mecânico de moto, fui professor de violão aí aos 14 anos. Comecei muito cedo, vendi frutas também, com 7 anos. Fez de tudo um pouco, então. A minha estrutura familiar, a minha criação, de onde eu vim, a gente tinha que fazer por onde, né? Eu acho que é uma herança melhor que existe para nosso desenvolvimento mesmo, né? Trazer essa herança de deixar para a criança, para que ela busque a sua projeção como vida, como construção de vida, os valores das pequenas coisas e o valor de ganhar o seu dinheiro com o suor do seu trabalho, eu acho que isso é muito bacana. E na época podia, né? Como diz aquela frase, molda caráter, né? Fazer isso. Tem que dar a cara a tapa. Então eu vim desse meio, eu vim de uma família muito simples, uma família de muita luta e trabalho muito honesto. Aliás, não tem outro caminho, né? Para ter uma vida digna, tem que trabalhar. Trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar muito, de forma honesta, que as portas se abrem e a prosperidade vem. E não foi diferente comigo. Quando eu comecei no fundo de casa, com muita dificuldade, com tudo contra, né? Tudo conspirando contra, mas eu acreditei que aquilo era possível. E a única pessoa que acreditou num jovem ali de 22 anos, ainda sem formação, sem experiência, sem dinheiro, e num ambiente que nunca favoreceu o empreendedorismo em Ribeirão Preto, a gente sabe disso, a gente vai ter um pouco de espaço para falar, eu tive coragem para assumir o risco, porque eu precisava fazer aquilo acontecer. E, graças a Deus, comecei sozinho, eu comprava, vendia, entregava, visitava,
produzia no fundo de casa, e eu me lembro até de um detalhe importante que eu costumo contar aí, nessas minhas experiências. Uma das primeiras coisas que eu adquiri com a venda do título da recreativa, que na verdade me gerava custo, né? Sim. Tinha o benefício de desfrutar da recreativa, mas me gerava custo mensal. Uhum. Foi uma compra de um aparelho de fax e de uma secretária eletrônica. Então, eu deixava os recados na secretária eletrônica dos clientes pela manhã, quando eu fazia a entrega, voltava, produzia e atendia também os clientes para depois fazer a entrega no dia seguinte. Então, foi assim que tudo começou. E a única pessoa que acreditou foi minha mãe. Ela falou assim: Marco, se você tem um sonho, se você acredita nele, vai que dá certo. E eu acreditei, não tive dúvida, foi a única pessoa que acreditou em mim, e eu fui, inclusive, coloquei o nome da empresa, o nome da minha mãe, que é Eli Martins, que existe até hoje, mais de 30 anos, a distribuidora Eli Martins. Nós começamos no fundo de casa, compramos alguns lotes ao longo do tempo, em zona mista, ali no Jardim Zara. Então, comecei ali no Jardim Macedo, depois nós mudamos ali para o Jardim Zara, onde eu morei próximo ali da Vila Branches. Uhum. Comprei mais outros terrenos, foram mais 4 terrenos que nós compramos, depois mais 4, 8 no total. Fomos crescendo ao longo do tempo, isso foi em 97 até 2013. E a empresa, graças a Deus, foi prosperando, contratamos mais pessoas, até chegar a um ponto que nós precisamos crescer mais. Aí nós buscamos alternativas aqui em Ribeirão Preto, uma área de 20 mil metros quadrados, existia a propaganda na época. A propaganda em Ribeirão Preto funciona muito bem, né? Do distrito empresarial, etc. Uhum. E tal. Era na fase 3, nós fomos lá buscar a oportunidade. Tinha, sim, a área, mas sem infraestrutura. Então, não era possível, por exemplo, sem energia elétrica ou água, você desenvolver qualquer tipo de negócio. E outras cidades aqui da região ofereciam isso. Jardinópolis oferecia, Serrana oferecia, Cravinhos oferecia. E a gente, precisando crescer, fomos buscar a oportunidade, e nós estabelecemos ali em Cravinhos, onde a gente inclusive tinha uma placa lá, né? Fale com o prefeito. Então, aquela aproximação com a gestão pública, naquele momento de desespero, de crescimento, impressionante, né? O desespero de crescimento me deu a visão de olhar para as pessoas e falar assim: puxa vida, por que isso não acontece em Ribeirão Preto? Eu tenho que sair da cidade onde eu moro, que eu amo, que eu construí minha vida, que eu casei, tenho os meus filhos, quero desenvolver, continuo morando aqui, tenho os meus amigos, todo o meu grupo de amigos, inclusive, que também tem os negócios, continuam aqui. O pequeno empreendedor, e quantos outros saíram daqui, eu comecei a entender por que era. E tudo tem relação com a gestão pública. Então, quando a cidade não consegue desenvolver o seu trabalho dentro da gestão pública, ela prejudica toda a sociedade. Aí eu comecei a estudar a respeito disso e comecei a perceber que tudo estava inteiramente relacionado. Foi quando eu comecei a dedicar um pouco de mais tempo com o envolvimento através da Associação Comercial Industrial. Eu fui superintendente por 2 mandatos da Associação Comercial Industrial, e lá também, me recordei, muito tempo, eu participei por 6 anos, nós levávamos várias vezes demandas do empresariado, dos empreendedores, que não eram ouvidas, não eram atendidas. Me parece que sempre existiu um distanciamento muito grande por parte da gestão pública em relação aos empreendedores e, consequentemente, à população em geral. E que isso não mudou até hoje. E eu comecei a perceber também o porquê. Aí a gente começa a fazer aqueles comparativos, né? Por que a gestão privada tem mais eficácia e eficiência do que a gestão pública? Aí a gente vê como é que na prática as coisas funcionam, né? Gestão é gestão em qualquer lugar. Até o pessoal andou perguntando para mim, né? Qual a diferença entre gestão empresarial e gestão pública, né? A raiz de tudo é que gestão é gestão. Inclusive gestão dentro de casa, gestão das contas domésticas. Sem dúvida. Gestão é gestão. E aí eu comecei a perceber que, puxa, por que uma é tão menos eficaz e eficiente do que a outra? E aí entram os problemas que nós já conhecemos de longa data, que são as
práticas nocivas da gestão pública em relação à sua estrutura. A começar, por exemplo, dos processos seletivos. Então, dentro de uma base política, na prática de hoje, os grupos políticos aí se apresentam muitas vezes consolidados para ocupar as estruturas da gestão pública pelos seus grupos, independentemente da sua qualificação ou capacitação profissional. Uhum. Algo que não acontece dentro das empresas, dos nossos negócios, do nosso pequeno negócio. Sim. O primeiro, me lembro até hoje, a primeira pessoa que eu contratei ali, que foi a vendedora, eu queria saber qual que era a qualificação dela em relação à habilidade de venda. É o que a gente tem que ter. Não foi uma indicação. Não foi porque eu gostava da pessoa. A gente tem que fazer as práticas de gestão pública para eficácia e eficiência são assim. E aí eu comecei a perceber que tudo isso funciona dessa forma e a consequência acaba chegando à população. Então, essa causa raiz de colocar uma estrutura politiqueira, de conchavos, de apadrinhagem, de indicações por meros interesses pessoais, muitas vezes, dentro da estrutura de gestão pública em todas as áreas, refletem imediatamente na falta de prestação de serviços com eficácia, com eficiência e muitas vezes deficiente e repercutindo nesses indicadores. Aí a gente pega o desenvolvimento econômico da cidade e o histórico. Aí eu percebi, olhei para o lado, falei, puxa vida, mas será que acontece só comigo isso? Porque eu fui uma vítima ali. Eu fui praticamente empurrado para fora de da Ribeirão cidade. Preto. Aí você vê Mabel, Café Altã, Ouro Fino, LG, Eli Martins, todas elas saíram e ninguém fala nada. Parece que ficou normal. Eu conheço pessoas e empresários que eu andei conversando porque eu comecei a me interessar, a conversar com as pessoas. Falei, cara, por que você saiu? Os motivos são os mesmos.